É, Vamos agora para o segundo bloco, o furo, e vamos chamar aqui a Carolina Brígido, nossa fiel companheira. Como vai, Carol? Tudo bem? Oi, Toledo, boa noite para você, boa noite para o Thales e para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, Carolina. Nessa sessão, a gente sempre dá um furo, dá não, né? A gente conta um furo que alguém publicou, e você publicou essa semana, na sua coluna, um texto contando que o Lula decidiu mudar de estratégia para escolher os ministros das Cortes Superiores, principalmente do STJ, e imagino que talvez até para a vaga do Lewandowski, que vai abrir logo depois da Semana Santa no Supremo Tribunal Federal, né? Conta que mudança é essa e por que que ela aconteceu, Carol, por favor. Toledo, só um à parte. A regra para nomeação da vaga do Lewandowski é a seguinte: não tem regra. A regra é colocar o Zanin. Pelo menos agora é o que Uhum. prevalece entre governistas e entre interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que Vamos muda é abrir o um parênteses, por favor, Carol. Explica quem é Zanin para quem está distraído, que não tem escolha Desculpa, mais já cheguei pessoal que essa, chegando. né? Bom, é o seguinte, o Cristiano Zanin é o advogado que foi contratado, advogado criminalista que foi contratado para defender o Lula nos processos da Lava Jato. É um jurista de muita confiança do presidente Lula e para o Supremo Tribunal Federal, o Lula está prezando justamente por isso, pela confiabilidade, pelo nível de relacionamento interpessoal que ele tem com o candidato. É uma espécie de reparação histórica por tudo que já aconteceu no governo Lula I e no governo Lula II, nas nomeações para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula e também o entorno dele tem essa avaliação de que o nível de fidelidade das pessoas escolhidas para as vagas do Supremo não foi exatamente bom, não supriu a expectativa que Lula tinha. E depois do mensalão, depois da Lava Jato, depois de quase 600 dias preso, Lula resolveu o seguinte: eu não vou contemplar minorias, eu não vou contemplar a vontade de pessoas que estão ao meu redor, eu vou escolher alguém que eu tenha plena confiança, e Cristiano Zanin supre bem esse papel. Agora, voltando ao assunto que você me Uhum. perguntou, é o seguinte, nesses outros governos Lula, no governo Lula I e no governo Lula II, Lula ouviu muito a base parlamentar, ouviu muito políticos, ouviu muito a classe política de um modo geral, né? Então era muito comum que os parlamentares apresentassem a pessoas que estivessem fazendo a seleção para ministros e também para juízes, desembargadores dos tribunais, apresentassem uma certa carta de apoiamento, uma carta com vários apoios de parlamentares, mostravam na época do governo Lula I, governo Lula II, para o Sigmaringa Seixas e para o Márcio Tomás Bastos, que eram os dois principais interlocutores, as pessoas que faziam a seleção desses candidatos para as vagas no Supremo, no STJ e para outros tribunais. Agora, Lula 3, esse governo está mais pulverizada essa questão da interlocução para a nomeação das vagas do judiciário. Ela tem sido centrada um pouco ali no Flávio Dino, no Ministério da Justiça, também na Casa Civil, um pouco da classe política. Alexandre Padilha tem dado seus pitacos, também Jorge Messias, o ministro da AGU. Então, assim, tem uma certa pulverização. E, de acordo com esses interlocutores, essas cartas de apoiamento não valem mais. Não adianta chegar com o apoio do Congresso. É muito mais importante ter trânsito político entre as pessoas que estão próximas de Lula do que ter o apoio da base parlamentar, seja a base governista, seja a base formada ali por outros partidos de esquerda. Então, eu conversei com alguns candidatos a vagas no STJ, eles disseram que estão um pouco no escuro nessa questão de como pleitear essas vagas, já que não pode ter cartinha. Agora, claro que tem exceções. Nessa semana passada, nessa semana agora, na verdade, no início da semana, Lula começou a escolher os desembargadores para os TRFs e também para o TRE. E uma curiosidade, TRF, Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância da Justiça Federal. Só estou dando essa geral aqui, porque nem todo mundo conhece, como você, né, a estrutura do Judiciário. Qual é a outra vaga que ele está preenchendo, além dos TRE, Tribunal Regional Eleitoral.
Beleza. Toledo, sabe o que é? Porque quando a gente conversa assim, eu fico achando que eu estou falando com você, mas tem muito mais gente ouvindo. Pois é, tem. O que aconteceu? Ele, na primeira vaga para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que ele escolheu a advogada Daniele Galvão, que ela tem um bom trânsito entre petistas, entre interlocutores do Lula, e mais, ela tinha uma carta na manga, literalmente uma carta, ela tinha uma recomendação da ex-presidente Dilma Rousseff, que escreveu uma carta diretamente para o Lula, recomendando a nomeação de Daniele Galvão para o TRE Então, de São carta Paulo. ainda está valendo. Vale. É o seguinte, não vale, mas se tiver uma carta da Dilma, aí vale. Ah, Dilma vale, tá certo. Entendi. Entendi. Ou Vamos da lá. Agora, Janja, né? Se tiver uma da Janja, deve valer também. Deve valer. agora, Carol, explica para a gente o que é o STJ, que é o segundo tribunal mais importante, qual é a função dele e como é que se escolhem os ministros, porque a regra para o STJ é completamente diferente da regra para o Supremo, que, como você disse, vale qualquer coisa, né? Exato. A regra para o Supremo Tribunal Federal é o seguinte: a pessoa precisa ter notável saber jurídico, reputação ilibada, que são dois conceitos altamente subjetivos, e a regra etária. A pessoa tem que ter entre 35 anos e 70 anos de idade. Esses são critérios que são postos pela Constituição Federal. Então, a subjetividade, ela reina nesse momento de escolha. Se tem alguém entre 35 anos e 70 anos de idade que o presidente goste, é muito fácil inserir nos outros dois requisitos. Agora, o STJ é como se fosse a terceira instância da Justiça Federal. E é também o foro especial para julgar governadores. Então, tem uma importância política significante ali o STJ. Só que, historicamente, os governos do PT não deram assim tanta importância às nomeações do STJ. Então, foi ouvido muito o apoiamento dos parlamentares, e hoje, se a gente olhar na composição do STJ, ele tem 33 ministros, tem 2 vagas que estão abertas, então, dessas 31 vagas, 26 foram escolhidas ou por Lula ou por Dilma, mas ainda assim, a avaliação dentro do governo é que não existe uma base de apoio sólida para o governo Lula agora dentro do STJ. E é essa estrutura que se quer mudar. Só que a forma de escolher ministros do STJ é um pouco diferente. Existem vagas reservadas para o Ministério Público, vagas reservadas para a Ordem dos Advogados do Brasil, vagas também para a Justiça Eleitoral e também para a Justiça Federal. São vagas... É tudo loteado, já tem ali o escaninhozinho para advogado, escaninho para Justiça, juiz federal, juiz estadual, quer dizer, já está tudo pré-montado, só precisa preencher. Se a vaga for de um juiz federal e o presidente Lula quiser indicar um advogado, já não deu certo. Então, assim, tem esses setores que têm as vagas reservadas no STJ. Aí, o que acontece? Se a vaga da OAB, a OAB manda uma lista de candidatos para o STJ reduz essa lista a uma lista tríplice e manda essa lista para o presidente da República. Ele é obrigado a escolher dentro da lista tríplice? Exatamente. Ele fica restrito a um desses nomes da lista tríplice. Não precisa ser o mais votado, mas é um desses 3. Ou não seja... pode pescar fora, como, por exemplo, para Procurador-Geral da República. Tem que pegar dentro da lista que o tribunal indicou. Exatamente. Procurador-Geral da República tem lista tríplice por uma tradição, porque a Constituição não prevê nada disso. O presidente pode escolher quem ele bem entender para Procurador-Geral da República, desde, claro, que esteja dentro da carreira do Ministério Público. Agora, na questão do STJ, então, os setores do sistema de justiça mandam as listas para o STJ, o próprio STJ faz a seleção de quem que ele quer que seja ministro e manda para o presidente escolher um. Ou seja, se o presidente da República, se ele não tem uma boa interlocução com os ministros do STJ, ele não vai dar pitaco nenhum em quem vai ser ministro. Então, ele precisa realmente investir nesse diálogo, nessa relação com o STJ, justamente para, antes do STJ montar essa lista tríplice, o presidente já chega para os ministros e fala: olha, eu prefiro fulano, ciclano e tal, e abra margem para essa negociação sobre a nomeação. Senão o presidente... Isso está acontecendo, Carol? Não está acontecendo. Por incrível que pareça,
presidente Lula, em tese, teria uma bancada de 26 das 31 vagas preenchidas hoje no STJ. Só que tem gente do governo dizendo que o diálogo entre o governo e os ministros para poder formar essas listas, esse diálogo hoje não está fluindo. Então, essa é uma necessidade que o governo tem de aumentar a base aliada dentro do STJ, porque, como a gente sabe historicamente, não necessariamente alguém escolhido pelo presidente da República para se sentar numa vaga de tribunal superior vai manter fidelidade a ele depois que virar juiz. Claro, depois que a pessoa vira juiz, muda a chave, né? Porque tem uma série de garantias, inclusive um emprego para a vida inteira, ele não vai ser demitido, independente da decisão que ele tomar. Então, essa série de garantias faz com que haja um descolamento, normalmente, entre o perfil decisório do ministro que está ali sentado e a prioridade programática do governo que o nomeou. Entendi. O Thales bolou uma ótima pergunta para esse bloco, que é... Qual que era, Thales? Fala aí. A pergunta que eu me lembro era: terá o Lula perdido a inocência em relação à justiça depois da prisão? Pergunta para mim? A sua, mas você vai ter que responder. Se ele decidiu que não é mais cartinha, é porque, olha, não adianta esse esquema, eu me ferrei no Supremo Tribunal Federal, me ferrei no STJ e esse esquema não funcionou, perdeu a inocência. Agora eu vou botar os meus amigos. É isso? É isso? Não necessariamente amigo, Thales, mas você tem toda a razão. Acho que a sua pergunta já embute a resposta. Realmente, Lula 3, ele sabe da importância do judiciário, né? Lula 1 e Lula 2, ele prezou muito pelo diálogo institucional com o legislativo, com partes do executivo, e o judiciário, ele fluía, por quê? Porque era uma época que o judiciário não tinha... É como se o judiciário estivesse um pouco mais descolado da política brasileira. Depois que Lula teve o primeiro e o segundo mandato e viu o mensalão crescer, e depois já no mandato da Dilma viu a Lava Jato crescer, ele viu a importância que o Tribunal Superior, que o STF tem nessas decisões que impactam muito na vida política da pessoa. Lula ficou preso durante esse tempo todo, muito por conta do judiciário e do entendimento que o Supremo tinha sobre a legitimidade do Moro de tomar decisões. E aí depois, em 2021, mudou tudo e o Supremo decidiu que Moro não tinha idoneidade para levar à frente os processos da Lava Jato. Então, o Lula viu o seu plano político de 2018, de participar da eleição de 2018, viu esse plano afundar por conta do judiciário. Então, ele percebeu que as nomeações... Então, ele perdeu a inocência e agora está querendo corrigir os erros do passado, é isso? Sim, se a gente for colocar a conta na ponta do lápis, muitas pessoas que Lula escolheu para o STF, depois, na hora que ele precisou, não deu certo. Por exemplo, Dias Toffoli negou a ele o direito de ir ao enterro do irmão dele, o Vavá, quando Lula estava preso. O Toffoli negou esse direito a ele. E também, depois, na hora de julgar o habeas corpus de Lula, o Supremo Tribunal Federal negou esse habeas corpus para o Lula num primeiro momento, e o voto que decidiu, o voto que desempatou a votação, estava 5-5, foi justamente o de Carmen Lúcia, que também foi uma ministra escolhida por ele. A gente vê também Joaquim Barbosa, que comandou a maior parte das condenações, conduziu o tribunal a condenar a maior parte dos réus do mensalão. Joaquim Barbosa também foi uma das primeiras escolhas de Lula no STF. Então é isso. Ele pensou: eu não vou mais contemplar minorias,
pouco importa se é negro, se é mulher, se é advogado-geral da União. Inclusive, o que a gente tem ouvido falar de pessoas próximas de Lula é que a vaga que vai ser aberta agora em outubro com a aposentadoria de Rosa Weber não necessariamente vai ser preenchida por outra mulher. O que ele quer prezar é por uma pessoa de confiança, independente do gênero. Se for uma mulher, bem, se não for, vai outro homem. E então, que a gente infelizmente está estourando já o nosso tempo, precisamos fazer a nossa síntese, Carol. Poderíamos sintetizar tudo essa aula que você nos deu aqui, sair menos emburrecido do que eu costumo ser, sobre o judiciário, dizendo então que o Lula perdeu a inocência e agora não tem essa de minoria, é fidelidade. Exato. Ele quer uma pessoa que seja de total confiança dele, de preferência um advogado garantista. E atualmente quem cumpre mais, quem entra mais dentro dessa caixinha é o advogado Cristiano Zanin. Então, com inocência perdida, Lula aposta em advogado fiel e garantista. Beleza? Tá Boa. ótima a frase. Muito bom, muito bom. Carolina Brígido, muito obrigado. Volte